Oi, hoje eu tô aqui na minha cama porque a gente vai ter uma conversa bem íntima, daquelas assim, sabe? Oi, lindudas e lindudas, tudo bem? Eu sou a Duda Fernandes, maquiadora, criadora de conteúdo, estudante de psicologia e mais um monte de coisa que não cabe aqui nessa introdução. E bora que o vídeo hoje tá profundo. Eu queria começar perguntando pra ti se em algum momento da tua vida tu já olhou pra trás, olhou pra ti e não te reconheceu e falou assim, tipo... Meu Deus, quem é essa pessoa? Ou simplesmente se questionou o que estava acontecendo contigo para te agir de determinada forma em determinado momento. Porque comigo isso aconteceu bem recentemente, eu acho que vocês puderam acompanhar um pouquinho. De uns 6 meses para cá eu tenho sentido mais essa vontade, sabe, de falar sobre isso, de me abrir mais com vocês. E eu quero começar justamente com esse tópico sobre me abrir mais com vocês. A verdade é que eu me fechei completamente nos últimos 2 anos. E eu não consigo nem dizer pra vocês o quanto isso me fez mal. E eu não me fechei só aqui com vocês, eu me fechei completamente. Qualquer tipo de situação que eu fosse ter que me vulnerabilizar, que eu fosse ter que mostrar os meus sentimentos, porque eu tava tão fragilizada que eu tinha muito medo de que se eu começasse a mostrá-los, eu não conseguisse mais segurar. E eu acho que isso é muito mais comum do que o que a gente pensa e na maioria das vezes a gente só pensa que isso não é comum porque as pessoas têm esse receio de se vulnerabilizar ou até mesmo pensar sobre o que a gente sente, porque são coisas que machucam, são coisas que doem, são coisas que fazem a gente pensar sobre nós, coisas que muitas vezes nós não estamos preparados para admitir. E do início de 2020 até o final de 2021 foi exatamente assim que eu me senti por muitos momentos e foi o momento em que eu menos me reconheço de toda a minha vida. Eu tenho 31 anos, então não sou mais tão novinha, né, amiga? Mas tenho muita coisa pra viver ainda, tenho certeza disso, espero por isso. E eu sempre fui uma pessoa muito feliz, muito energética, uma pessoa muito empolgada e de repente eu me vi completamente diferente disso. Eu não tinha vontade de fazer absolutamente nada. Quando isso acontece, é como se viesse um constrangimento pra dentro da gente porque a gente se culpa por isso. Como assim eu não tenho vontade de fazer nada? Minha vida é incrível, quantas pessoas queriam estar no meu lugar. Como se a gente não tivesse direito de ter sentimentos, como se a gente fosse invalidado de sentir coisas ruins simplesmente por coisas boas existirem na nossa vida. E eu demorei muito tempo pra entender isso e por muito tempo eu fiquei me culpando. E eu tô suando porque tá calor, eu não quero ligar o ar, porque eu não quero que fique barulho no ar-condicionado. Vocês estão vendo isso, né? Como é que vocês vão me levar a sério? Presta atenção em mim que eu tô aqui abrindo meu coração contigo, tá? Obrigada. E eu demorei muito me culpando e me martirizando e falando, não posso me sentindo assim, deslegitimando mesmo o meu sentimento, a forma como eu tava completamente perdida e sem saber como agir, sem saber o que eu queria da minha vida, o que eu deixava de querer. E eu fui me afastando cada vez mais de tudo e de todos, e principalmente aqui de vocês. E isso é uma coisa que me trouxe muitos momentos de não saber mais como que eu deveria agir, ter aquela abertura com vocês que eu tinha antes. E a gente tá em constante mudança, em constante evolução, então não faz sentido eu querer me cobrar isso. E talvez essa cobrança seja muito mais minha do que de vocês. Era mais uma cobrança de proximidade que eu tinha de vocês. Tipo, Duda, por que tu não compartilha mais a tua vida com nós? Por que tu não conta mais sobre as coisas? Por que tu não aparece mais tanto nos stories? Era esse tipo de cobrança, e esse tipo de cobrança nunca me machucou, bem pelo contrário. Sempre me fazia me sentir importante, me fazia sentir que você sentiu a minha falta e que de alguma forma eu tinha que encontrar um jeito de... Puta merda, não queria chorar, juro. De alguma forma eu tinha que encontrar um jeito de voltar a ser aquela pessoa e de voltar a me abrir com vocês. Só que eu não conseguia, não era uma coisa proposital. Todos nós temos as nossas questões, as nossas dificuldades e cada um de nós vai lidar com isso de um jeito. Só tu sabe dos teus traumas, aonde aperta e onde dói o teu calo. Nunca deixa que alguém tire a legitimidade disso, que alguém ponha isso em dúvida, que alguém faça tu te sentir mal por causa disso. Porque as pessoas tentam muitas vezes, por talvez não conseguirem lidar com seus próprios sentimentos, invalidar os nossos. E a gente não pode se vulnerabilizar, e a gente não pode mostrar que a gente tá mal, porque daí é mimimi, porque a gente tá sendo dramático. E, gente, isso é tão sério, sabe? Porque saúde mental é uma das coisas mais importantes
que a gente tem. Quando a gente não tem saúde, seja física ou seja mental, a gente não tem nada, a gente não consegue fazer nada. E essa Duda de antes, ela ainda existe dentro de mim, com certeza absoluta, ela tá aqui guardadinha, ela sempre vai estar comigo aonde quer que eu vá, assim como a Duda de 20, a Duda de 15, a Duda de 8, todas elas estão aqui, isso faz parte da minha essência, assim como teus eus anteriores, todos existem aí dentro de ti, mas eles não vão representar a linha de frente em todas as etapas da tua vida, porque isso não é nem possível. Então, quando a gente se cobra isso, a gente só se machuca, a gente só se tortura e parece que a gente se perde mais ainda. E quando tu cai nessa cobrança, é como se tu caísse numa armadilha tua mesma, que tu mesmo faz, porque a gente tá perdido, a gente não sabe exatamente pra onde ir, a gente não sabe mais exatamente quem a gente é, e isso acontece muito em situações em que o teu coração foi partido, em que tu foi muito decepcionado, por várias questões, não necessariamente só por pessoas, mas por questões da vida que podem acontecer, que às vezes a gente não tá esperando, planos que a gente tinha que foram interrompidos, seja pela razão que for, isso dá uma chacoalhada tão grande em ti que às vezes tu realmente te perde de ti. E hoje eu entendo que isso não é motivo pra vergonha, isso não é motivo pra eu me esconder, pra eu me isolar, isso faz parte da vida e eu vou passar por isso algumas vezes, com certeza, porque é assim que a gente aprende, que a gente evolui. Não é só assim, mas é uma das formas, com certeza, que precisa existir para que a gente possa evoluir como pessoa, para que a gente possa evoluir emocionalmente. E agora que eu consigo ver tudo isso com mais clareza, que eu consigo entender muito sobre o que aconteceu comigo e entender que eu tava doente, que eu tava quebrada, que eu tava com uma série de questões que eu precisava lidar e que a gente vai sim falar sobre elas aqui mais profundamente. Esse vídeo é só o primeiro vídeo que eu quero dar de início para essa série de vídeos que vão surgir aí pra gente conversar mais, pra eu me abrir mais com vocês, porque eu amo isso, eu amo ter essa proximidade com vocês, eu amo poder inspirar vocês de alguma forma, poder ajudar vocês de alguma forma, mesmo que seja através de um perrengue que eu passei, mesmo que seja através do pior momento da minha vida, que foi esses últimos 2 anos, mas que me ensinou muito, que me fortaleceu muito como pessoa, como mulher, que me mostrou tantas outras perspectivas sobre mim que eu não fazia ideia que existissem, sabe? Que me mostrou que muitas vezes alguns pensamentos que eu tinha sobre mim não eram necessariamente meus, que me mostrou que eu era capaz de tão mais do que o que eu tava tendo e do que o que eu tava sendo pra mim. Hoje eu me sinto na obrigação de dividir isso com outras pessoas para que eu possa ajudar elas nesse processo. E eu sei que isso pode parecer muito vago, muito abstrato, porque quando a gente fala de emoções realmente porque é muito individual, não tem como eu colocar tu aqui na minha mente para tu saber tudo que eu sinto, que foi despertado por tudo que eu passei, tudo que foi me construindo como pessoa desde pequenininha, e isso também se aplica para ti. Então muitas vezes quando a gente fala para uma pessoa sobre um sentimento nosso, a pessoa tem uma dificuldade de entender, a pessoa tem uma dificuldade de legitimar aquilo, de levar a sério, e vocês nunca foram assim comigo, vocês sempre foram extremamente empáticas, maravilhosas, vocês sempre quiseram estar perto de mim. E quando eu percebi que eu não conseguia mais mostrar quem eu era, eu comecei a tentar entender por quê. E inevitavelmente um dos motivos, é claro, que foi o hate, né? Infelizmente eu tenho que falar que eu caí nesse clichê, porque eu tava vivendo uma fase muito complicada, tudo o que eu tinha como certo tava deixando de existir, e aí só pra recapitular, se tu chegou nesse vídeo agora, em 2020 teve pandemia, isso todo mundo passou, todo mundo sabe o quão difícil foi, como se só isso já não fosse motivo suficiente pra acabar com a cabeça, com a saúde mental de muita gente, como a gente vê e tá vendo e vai ver esse reflexo ainda por muito tempo aí. Eu ainda me separei, né, de um relacionamento de 16 anos. Eu tava junto com a mesma pessoa desde os 12. Imagina tu lá na tua adolescência, fazendo absolutamente tudo e aprendendo tudo com a mesma pessoa. E de repente tu não tem mais nada disso e tu vai fazer isso sozinho dali pra frente. Esse descolamento de relacionamento, quando a gente se separa de alguém, em qualquer contexto que seja, já é muito difícil. Agora imagina quando a pessoa cresceu, se desenvolveu, aprendeu e conquistou muita coisa junto contigo. Tu é aquela pessoa é tu. É muito difícil pros dois. E aí, pra além desse desafio, eu também fui morar sozinha pela primeira vez na minha vida, pra casa onde a gente tinha feito planos, pra casa que tinha objetivos em conjunto dos dois. Morar sozinha. Além disso, porque desgraça pouca é bobagem, né? Se é pra gente lidar com trauma, vamos no nível hard. Eu comecei a trabalhar completamente sozinha, porque era no meio Panda. Eu tinha muita preocupação com o isolamento social, eu respeitei pra caramba isso, então meus funcionários não vinham trabalhar e por
por meus funcionários, eu quero dizer basicamente os meus braços direitos e esquerdos, que era minha irmã, meu irmão, minha prima. E a minha rotina mudou do nada, eu vim pra um lugar novo. Só de lembrar, eu fico pensando que era coisa pra caramba pra eu lidar. Ainda lidar com hate, lidar com gente me julgando, falando que eu me separei por razões absurdas, como por exemplo, agora que tu emagreceu e que tu botou silicone, tu tá gostosona e aí tu largou o cara que te acompanhou por 16 anos. Vocês não imaginam como é sentir uma coisa dessa em um período em que tu tá tão fragilizado como eu tava, sabe? Hoje que eu tô bem, fiz muita terapia, ainda faço, eu consigo entender que essa pessoa tá falando dela, porque ela não me conhece. Então ela tá falando isso baseado em quê? Em preconceitos que existem dentro dela. Só isso, mais nada. Hoje eu tô estável, hoje eu tô medicada, é verdade, mas né, tem que dar aquela descontraída, isso sabe, vocês me conhecem, é o meu jeitinho. Mas quando eu não tava, realmente foi impossível fazer isso. E eu sempre gostei de compartilhar os momentos da minha vida aqui com vocês. É só vocês verem os meus vídeos de Diário da Obra, Diário da Reforma, eu super feliz, empolgada, contando tudo pra vocês. Vocês eram minhas melhores amigas. E eu digo eram, porque eu me afastei. Mas eu quero muito resgatar isso, porque essa é uma das coisas mais lindas que eu já vivi na minha vida. Ai, gente, esse vídeo tá difícil de não chorar, puta merda. Essa é uma das coisas mais genuínas que eu já vivenciei, que eu já experienciei com pessoas, sabe? Essa troca tão gostosa, tão mágica que acontece através de uma câmera. A gente se sente tão conectada e vocês desabafam tanto comigo. Apesar de eu ter me afastado, eu vejo em muitas de vocês ainda esse lugar, né? De chegar pra mim, se abrir comigo, e eu quero voltar a ser isso pra vocês. Eu quero que vocês também voltem a ser pra mim. Quero, sabe? Eu preciso, eu tenho vontade de voltar a ser a Duda de antes, que contava tudo pra vocês, que compartilhava tudo sobre a vida, que tinha... Ai, gente, é um sentimento tão diferente, sabe? É um sentimento tão difícil de explicar, porque ele é muito único. Ele é muito único mesmo, assim. Vocês não têm ideia do quanto me magoou esse tempo longe de vocês, do quanto me fez mal, do quanto eu me senti culpada, do quanto eu me senti uma péssima amiga. Isso fez com que eu não soubesse mais como agir. Isso fez com que eu me travasse de mostrar muitos momentos espontâneos da minha vida, porque eu tinha medo das críticas que eu ia receber, dos julgamentos que eu ia receber. Então eu queria pedir desculpa nesse vídeo, de todo o meu coração. Eu queria pedir desculpa pra ti que vi em mim essa pessoa, essa amiga, que vinha aqui no canal quase todos os dias, pra ter um momento engraçado. Eu realmente acredito que relacionamento tem que ser uma troca, e não só uma troca de conteúdo, como foi o que eu mantive aqui. Eu diminui o ritmo, mas eu continuei trazendo conteúdo, né, de alguma forma, maquiagem, testando produto, mas a minha essência mesmo tava muito presa dentro de todos esses medos. Eu acabei sim deixando tomar conta de mim de um lado muito negativo, principalmente pra mim, porque eu acho que ninguém perdeu tanto com isso quanto eu, no sentido de que eu me senti muito sozinha, gente. Foi o momento mais solitário de toda a minha vida, assim. Foi um momento em que nada fazia com que esse vazio e esse sentimento de solidão deixasse de existir dentro de mim completamente, sabe? E é bizarro pensar isso hoje, porque hoje eu não consigo entender como que eu deixei isso me afetar nesse tanto. Só que é isso, gente. Nós não somos de ferro. A gente tá sujeito a passar por coisas que a gente pensa que nunca vão acontecer com a gente, ou que a gente vai tirar de letra e saber exatamente como lidar, mas a gente não vai. E eu sempre me achei uma pessoa muito forte. Então me ver nesse momento tão vulnerável e tão fragilizada me assustava absurdamente. Eu não sabia quem era aquela pessoa. Eu olhava pra mim e dizia, cadê aquela Duda que vai atrás das coisas que quer e que não tem medo de nada e que sempre foi a favor do feito antes feito que perfeito, e eu vou atrás, eu vou fazer, e se eu fizer errado eu vou aprender, eu vou melhorar e um dia eu vou chegar na excelência, porque é assim que eu sou. Eu nunca tive condições perfeitas pra fazer nada na minha vida, eu sempre tive que correr atrás de tudo, e muitas vezes sozinha, mesmo que eu tivesse acompanhada, sozinha. Muitas vezes é assim que a vida funciona, isso é a vida adulta. Eu não tô dizendo que eu sou uma coitadinha por causa disso, porque eu acho que isso é comum e isso é normal. E justamente por isso que eu me cobrava tanto e me perguntava, cadê essa pessoa? Porque não tinha mais nada sobre ela ali. Eu só via uma pessoa totalmente desacreditada da vida, uma pessoa desmotivada, que não sentia prazer em mais nada. Gente, eu vivi realmente um período muito obscuro da minha vida. E sim, eu sei que foram problemas psicológicos. Não era mais eu.
eu tava realmente mudando, eu tava passando por um processo de mudança, como eu sei que vai acontecer em outros momentos da minha vida, como vai acontecer com certeza em alguns momentos da tua vida. A mensagem que eu quero deixar com esse vídeo, além do pedido de desculpas, além do reconhecimento sobre o quanto eu sei que eu falhei nessa nossa amizade, nesse nosso contato e nessa nossa cumplicidade, isso foi uma das coisas mais mágicas que eu já vivi, então eu precisava vir aqui reconhecer isso, apesar de vocês já terem percebido a minha melhora de uns meses pra cá, vocês estarem comentando, vocês estarem reconhecendo. Eu acho que esse vídeo é sim muito importante pra mim e eu espero que se tu gosta de mim e se tu sentiu de alguma forma esse impacto no meu comportamento e no comportamento aqui do canal, e se isso de algum jeito te magoou, fez tu ficar triste, talvez decepcionado, isso é legítimo e eu te peço desculpas, porque eu nunca quis, nunca foi minha intenção me afastar dessa forma de você, simplesmente aconteceu por motivos de forças maiores e que não estavam no meu controle, e que se isso acontecer contigo em algum momento da tua vida, tá tudo certo e as coisas vão melhorar, em algum momento elas vão melhorar. Tu precisa pedir ajuda, tu precisa entender que tu não é de ferro e que tu tem falhas e que tu precisa do teu tempo algumas vezes para assimilar algumas coisas que estão acontecendo contigo, perdas, lutos, tu precisa desse tempo de processamento. E apesar de sim eu me sentir um pouco em falta com vocês, eu acho que tá em equilíbrio esse sentimento, sabe? Ao mesmo tempo que eu sinto que eu tô em falta e que eu sinto que eu devo essas desculpas como mínimo pela consideração e carinho que a gente tem uma pela outra, eu também tento entender o meu momento e entender que o que eu passei realmente foi muita coisa junta, foi muita mudança junta, e que talvez o estranho seria se eu tivesse passado por isso sendo exatamente a mesma pessoa e sem que isso me afetasse de nenhuma forma, né? Que realmente não tem como. Então, amigas, esse vídeo é para reabrir esse diálogo entre a gente, se tu estiver disposta e se tu também estiver aberta a isso. É pra gente voltar a se conectar de uma forma mais íntima. É um pedido de desculpas, é um pedido de com licença, vamos dar um reset, vamos recomeçar. E não é só por vocês, não é só pelo nosso relacionamento, é muito por mim. Porque eu cansei, sabe, de me privar desse jeito, eu cansei de me esconder, eu cansei de ficar nesse medo, como eu já falei, mostrar quem eu sou agora simplesmente porque eu não sou mais quem eu era há 2 anos atrás, ou simplesmente porque eu não vivo mais o relacionamento que eu vivia, com a pessoa que eu vivia, e que vocês viram, né, por 7, 8 anos aqui no canal junto comigo, e que, lógico, por conta disso, cria-se sim um carinho, cria-se um vínculo, uma expectativa junto comigo, mas eu sei também que a maioria delas são muito mais pensando no que vai me fazer feliz do que qualquer outra coisa. Então, é isso, gente. Não sei se esse vídeo fez sentido, me conta aqui nos comentários. Inclusive, tô sempre nos comentários com vocês agora logo que o vídeo sai, tá? Eu tinha feito uma programação de vídeos, mas a gente tá estudando ela ainda, porque eu tô com uma questão de edição que tá mudando muito, então eu peço um pouquinho de paciência pra vocês, mas era um vídeo muito especial que eu queria postar logo e que eu senti que eu precisava, sabe, sentar aqui, conversar, falar o que eu tô sentindo, postar e esperar a resposta de vocês, que, confesso, me deixa um pouquinho ansiosa, um pouquinho nervosa, mas por outro lado eu fico muito feliz de... Ai, Jesus, gente, que inferno! Tá conseguindo fazer isso, sabe? Isso pra mim é um grande passo, de verdade mesmo. E eu espero que seja o primeiro de muitos que vão vir por aí, porque vocês podem esperar muita coisa da Duda que vem agora, sabe? Da Duda que tá bem, da Duda que tá feliz, da Duda que tá de novo em um momento saudável da sua vida, apesar de não tá aparecendo. Eu juro que esse choro é de emoção e eu não quero terminar o vídeo assim, gente. Que inferno. Muito obrigada por ter assistido até aqui e a gente se vê nos comentários. Um beijo do tamanho do Rio Grande, eu amo muito vocês, muito mesmo. Tchau, tchau e até o próximo.